Olha, eu vou te falar, a última coisa que a Procuradoria-Geral da República fez em 2021, no ano passado, foi trair o Bolsonaro, bem traído assim, no finalzinho do ano eu posso falar, olha, parabéns Procuradoria-Geral da República, deu uma dentro, eu vou explicar aqui o que eles fizeram, péssimo pro Bolsonaro, péssimo é na investigação sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, aquela investigação que é praticamente um duelo Bolsonaro contra Sérgio Moro, o Bolsonaro teve uma grande derrota aplicada pela Procuradoria-Geral da República. Mas antes, olha, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aqui é oposição todo dia, tinha oposição ano passado, tem oposição esse ano. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que acompanha o Plantão Brasil. Muito obrigado, um beijo a todos, muito obrigado por deixar eu fazer parte do seu dia, nem que sejam uns minutinhos do dia aqui, para acompanhar aqui o Plantão Brasil. Quem não é inscrito, inscreva-se agora, Tô até de vermelho aqui, tem a estrela vermelha aqui brilhando, tudo vermelho esse vídeo, inclusive tem algum filtro, acho, na câmera, tá bem vermelho hoje, hein? Pois bem, vamos falar aqui sobre o processo a investigação do Bolsonaro, da interferência dele na Polícia Federal. Olha só, a Procuradoria-Geral da República, no final do ano, foi dia 29, quer dizer, faz 2-3 dias, e a mídia não deu, esse que é engraçado, não saiu com destaque em lugar nenhum da mídia, isso passaria batido por todos. A Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer para que uma entrevista em que o Bolsonaro se autoincrimina fosse anexada à investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos lembrar, esse inquérito já está praticamente no fim. Faltava apenas o depoimento do Bolsonaro para o inquérito ser fechado, e aí a Procuradoria-Geral da República, o STF, decidem se abrem denúncia contra o Bolsonaro por crime ou não. Se abrir denúncia, o Bolsonaro tem que passar por uma votação no Congresso, que é uma votação praticamente igual a do impeachment, em que com 2/3 do voto ele cai. Só para que você saiba, porque aí o STF abre investigação contra ele. Duvido que caia, o Bolsonaro tem hoje lá na Câmara dos Deputados, ele tá pagando propina para todo mundo, nunca a mamata foi tão grande, mas é um desgaste muito grande se isso for feito com o Bolsonaro, ainda mais em ano eleitoral, o STF confirmando crimes do presidente da República, não qualquer crime, um crime de interferência na Polícia Federal. Ok, aí, qual foi a entrevista? O Bolsonaro deu uma entrevista há algumas semanas em que ele falava sobre a demissão do Moro, ele fazia várias críticas ao Moro. Falava, o Moro isso, Moro aquilo, o Moro não quis interferir no COAF e o Moro não quis interferir na Polícia Federal para acabar com a investigação do Flávio. Pronto, aí ele se incriminou. Aí ele fala que demitiu o Moro porque o Moro não quis interferir no COAF. E aí depois ele até fala que ele tirou o COAF das mãos do Moro. Muita gente não lembra, mas em 2019... o COAF estava em alta, porque o COAF foi o COAF, muita gente nunca tinha ouvido falar no COAF. Aí o COAF vai e faz os relatórios que culminaram na operação que pegou o Flávio Bolsonaro e pegou, ou também alguns outros deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Operação Furna da Onça. E aí, o que aconteceu? Começou a investigação contra o Flávio e a gente sabe de todo o esquema do Flávio Bolsonaro, das achadinhas, de como ele lavava dinheiro, de como parte desse dinheiro ia para uma milícia chamada Escritório do Crime. Coincidência ou não, eu vou falar não é a milícia que assassinou a Marielle Franco e o motorista dela. Coincidência também ou não, o vizinho do Bolsonaro é um dos assassinos. Pois bem, ok. O que acontece? Quando o Bolsonaro fala que ele demitiu o Moro por causa disso, e vamos lembrar, o COAF ficava no Ministério da Justiça, o Bolsonaro transferiu o COAF para o Ministério da Economia, onde tem o Paulo Guedes, que é mais amigo do Bolsonaro do que o Moro era. Quando o Bolsonaro fala que ele demitiu o Moro porque o Moro não quis interferir no COAF e porque o Moro não quis interferir na Polícia Federal, pronto, o Bolsonaro ele tá confessando que ele queria interferir na Polícia Federal. Mais do que isso, vamos lembrar, por conta dessa investigação, uma reunião ministerial foi tornada pública. Reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. Naquela reunião, o Bolsonaro, ele diz, olhando para o Sérgio Moro, que ele tem que trocar quem está na ponta da Polícia Federal, quem está na chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Depois daquilo, o Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro, então ministro, e aí o Moro, na verdade, se demitiu, caiu atirando, falou um monte do Bolsonaro, e aí, coincidência ou não, eu vou falar, não é coincidência, de novo, o Bolsonaro trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele trocou exatamente o que ele tinha mandado o Sérgio Moro fazer e o Moro não fez. O Bolsonaro demitiu o Moro, trocou o chefe da Polícia Federal, tirou o Valeixo, que é homem de confiança do Moro, que era o policial federal que ajudava o Moro a cometer os crimes da Lava Jato, e aí, tirando o Valeixo, ele tentou colocar
o rapaz que hoje está na BIM, o que me processou, esqueci lá o nome do presidente da BIM, não conseguiu, o Ramagem, não conseguiu colocar o Ramagem porque o Alexandre de Moraes barrou a nomeação, e aí ele colocou o atual chefe da Polícia Federal. Ok. Com isso tudo feito, fica claríssimo que o Bolsonaro estava interferindo. Na época, o Bolsonaro tentou se justificar de várias maneiras diferentes. E a parte engraçada nisso, isso era engraçado na época, eu lembro que eu fazia vídeo aqui dando risada disso. Porque o Bolsonaro estava tão desesperado, e em 2020, vamos lembrar que o Bolsonaro ainda ele dava entrevista ali no Cercadinho. E aí ele era perguntado pelos repórteres, ele só falava abobrinha. Porque ele estava tão desesperado que ele se contradizia. Cada versão que ele dava contradizia a versão anterior. Uma coisa é o criminoso estar mentindo para se defender, e a mentira dele tem alguma coesão, tem alguma... a mentira dele faz sentido, pelo menos ele tem uma linha de raciocínio. Outra coisa é o cara mentir, falar uma coisa num dia, aí no dia seguinte ele fala outra que nega o que ele falou no dia anterior, aí no outro dia ele fala outra. Por exemplo, primeiro, ele disse que quando ele falou PF, ele não estava falando da Polícia Federal. O que é PF, se não é Polícia Federal? Prato feito? Ele não diz o que ele queria, o que era PF, mas quando ele disse pro Moro, o PF não era a Polícia Federal. Depois, ele disse que sim, era a Polícia Federal, sim. Porém, ele não estava falando com o Sérgio Moro, e sim com o General Heleno, porque ele queria trocar os policiais federais que trabalham no Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, que é o ministério que o General Heleno é chefe. Eu nem gosto de chamar esse Heleno de general, eu tenho vergonha que as Forças Armadas do meu país tenham um general do naipe desse Heleno. Pois bem, tá. Aí o Bolsonaro diz, não, eu estava falando com o Heleno para ele trocar a segurança dos meus filhos, que eu não queria o policial. Mentira. Que ele falava olhando para o Moro. O vídeo era claro, o Sérgio Moro estava aqui, ele falava olhando para cá. O General Heleno estava aqui. Não tinha como ele estar falando com o General Heleno olhando e apontando para a cara do Moro. Pois bem, outra coisa, ele falava claramente, o Bolsonaro ele falava claramente que estavam indo os policiais a PF, e ele falava que estão indo para cima dos meus filhos e dos meus amigos. Se ele estivesse falando sobre a segurança dos filhos, ele não usaria filhos e amigos, porque amigos do presidente não têm segurança oficial. Filhos sim, filhos sim. Você pode ser contra, a favor, mas o Bolsonaro é o presidente, por isso a filha dele, os 4 filhos dele, a esposa dele, eles têm todos seguranças pagos com o nosso dinheiro para proteger a família do presidente. Pois bem, amigos não. Amigos não. Então tem ali várias mentiras. Aí o Bolsonaro deu essa entrevista em que ele praticamente confessa tudo um mês atrás, e o que aconteceu? O Sérgio Moro entrou com um pedido para anexar a entrevista no processo, na investigação. O que é uma prova grande contra o Bolsonaro. Aí o que acontece? O Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele fez o trâmite oficial. Qual é o trâmite oficial? É perguntar para a Procuradoria-Geral da República, que é quem investiga, se a PGR é a favor ou contra. Logo eu pensei, esquece esse caso que a PGR vai falar que é contra. Eles estão sempre defendendo o Bolsonaro. Por que a Procuradoria-Geral da República ia colocar na investigação uma entrevista do Bolsonaro em que ele confessa o crime? Jamais. Augusto Aras vai simplesmente dizer não vai nem ler inteiro o documento do Alexandre de Moraes. Tá. Eu não sei se é porque o Augusto Aras está de férias, que não foi ele que assinou, foi o subprocurador Geral da República, o braço direito dele, quem assinou. Aí ele falou, não, anexa sim, realmente o conteúdo da entrevista é extremamente relevante para essa investigação. Pronto, ferrou o Bolsonaro. Agora, a investigação oficialmente, geralmente o Alexandre de Moraes ignora o parecer da PGR, ele ia anexar provavelmente. Mas agora, oficialmente, tem um dos lados, uma das partes, que é o Sérgio Moro, pedindo para anexar a entrevista, a Procuradoria-Geral da República dizendo sim, anexa que é relevante. E agora Alexandre de Moraes vai anexar na investigação uma entrevista em que o Bolsonaro confessa o crime. O crime está confesso. Agora eu vou te falar os próximos passos. Claro, lembre-se, o STF é muito mais político do que jurídico. Muito, sempre foi e provavelmente sempre será. A tentativa que o Lula e a Dilma fizeram de tornar o STF mais jurídico fez o quê? Fez com que ele ficasse mais político ainda e antipetista. E aí teve o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Aí criou-se o lavajatismo no Poder Judiciário. Deram poder demais à instituição, foram republicanos demais. O que aconteceu? As instituições se viraram contra ele, tentando assumir o poder. Eles queriam uma ditadura judiciária com Sérgio Moro na presidência. Imagina o Sérgio Moro fazendo lavajatismo em todo o poder judiciário do Brasil. Era uma ditadura o Brasil. Vem aqui denunciar.
denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, é só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo. Tá aqui um trecho lá